Certo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Venha do céu e alegrai-vos. Aleluia. Quem mereceste trazer em vosso puríssimo seio. Restou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Aleluia. Editai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, Aleluia. porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, pela intercessão da bem-aventurada Santa Virgem Maria, alcancemos a glória e a ressurreição eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Padre, ao Amém. Filho e ao Espírito Santo. Em princípio, nunca sempre, tem séculos secularum. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Scriptura em princípio, nunca sempre, tem séculos secularum. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Scriptura em princípio, nunca sempre, tem séculos secularum. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, juventude. Aguenta aí, tá? Oh, Maria. É, Temos que lembrar. vamos aproveitar. Então, ficamos de falar agora sobre as afirmações e dogmas da fé. Vamos fazer a leitura até pelo menos 3 páginas e comentarmos. Segundo as afirmações segundo a fé, vejamos agora os ensinamentos que a Igreja tirou da narração mosaica. Quanto à questão da origem do mundo, a Igreja definiu, com auxílio do elemento teológico da revelação, os dogmas, a linha da criação do universo, considerando no seu conjunto e na matéria que o compõe. Segundo, da criação, quer direita, quer indireita, dos seres vivos. Da criação especial do homem. B. Quanto à questão da formação do mundo, a Igreja, considerando a narração mosaica como narração popular, sem nenhuma pretensão científica, nunca formulou ensino oficial a este respeito. Julga que tal assunto está fora da sua alçada e entregou às pesquisas dos sábios. Logo, declaramos-la outra vez, nem no tocante ao modo de formação do mundo e da terra, nem quanto à época a que remonta a criação. A fé católica não impõe dogmas. Terceiro ponto. Origem do mundo e dos seres vivos segundo a ciência. O estado da questão é insolúvel pelo processo da observação direta o problema da origem da matéria. E por isso nada ensina a este respeito a ciência positiva séria. Ignora o caso, ou pelo menos dele não trata. Única filosofia materialista, com o fito de suprimir Deus, pretende que a matéria é eterna, mas este acerto gratuito desafia qualquer demonstração experimental. Os verdadeiros sábios, dignos deste nome, ocupam-se exclusivamente com as questões da formulação do mundo e da origem dos seres vivos. Primeira formulação do mundo, hipótese de Laplace-Fayet. Os sistemas que procuram explicar a história da formulação do mundo, ou por outra, as cosmogonias científicas, apareceram em datas ainda recentes. Certo é que a ideia já tinha ocorrido à antiguidade de indagar da origem das coisas. Prova o poema Lucrécio, da Natura Rerum, que dá a formulação do mundo como resultante de uma evolução lenta. Entretanto, até a época moderna, até a hipótese de Laplace, a qual mais tarde foi modificada por Fayet, ou mesmo substituída por outras hipóteses, os sistemas careciam de base científica. As descobertas da geologia, grego, geo, terra, logos, discurso, e da paleontologia,
Palaios, antigo ontus, antes, logo discurso, serviam de ponto de partida da hipótese de Laplace. A geologia tem averiguado com efeito que a Terra nem sempre teve o aspecto que lhe conhecemos, mas passou por fases variadíssimas, sofrendo na sua estrutura e na sua superfície modificações profundas. Assim é que vemos constituída por diversas camadas de terrenos, primários, secundários, terciários e quaternários, superpostos e diferenciados uns dos outros pela presença de numerosos fósseis, ou restos de vegetais e de animais. A paleontologia estuda acuradamente estes fósseis e conclui, por sua vez, que houve sucessão de espécies que surgiam em primeiro lugar os vegetais, depois os animais e finalmente o homem. Baseado neste facto, Laplace emitiu a seguinte hipótese da formulação do mundo. Na origem, a matéria que constituía a Terra, os outros planetas e o Sol formavam uma ingente massa gasosa no estado de átomos isolados, submetidas às forças de atração, cujas leis foram descobertas por Newton. Aproximaram-se as moléculas desta massa e combinaram-se. Depois, por causa do movimento de rotação que as animava, triunfou a força centrifuga contra a força de atração. Ao passo que se ia acelerando a velocidade, despregavam-se pedaços de matéria gasosa e iam formando os astros, os planetas e os seus satélites. Aos poucos, foram se condensando os elementos gasosos e o estado líquido sucedeu ao estado de vapor. Com o decorrer dos tempos, esfriou-se a superfície dos astros e a vida começou. Segunda hipótese, a origem dos seres vivos. Em certa época, que não é possível determinar, bastante antiga, porém, vejamos, portanto, que a vida aparece na Terra, de onde vêm os primeiros seres vivos. Quem lhes deu a vida? E qual é a origem dessas espécies? A estas perguntas responde a ciência com duas hipóteses: criacionismo e transformismo. Criacionismo. Nesta primeira hipótese, supõe que as diferentes espécies vegetais e animais das eras passadas e dos tempos modernos foram sucessivamente criadas por Deus, que as espécies são fixas, que não se transformam e que não podem haver passagem de uma para outra por via da evolução. Transformismo absoluto. Assim designamos a hipótese de geração espontânea e a hipótese de transformação das espécies, com o fim de eliminar Deus. Professam os materialistas, como foi dito, a eternidade da matéria. Isso, porém, não basta. Ainda lhes fica por explicar a origem da vida e das espécies. Pensam que estará resolvida a dificuldade com as hipóteses da geração espontânea e da transformação das espécies. Afirmam, de uma parte, que certo dia a matéria eterna produziu, espontaneamente e por suas únicas forças, um ou mais seres vivos. E de outra parte, afirmam que esses primeiros seres vivos deram origem por via de evolução, por transformações lentas e progressivas, às várias espécies de que averiguamos a existência, quer no passado, quer no presente. Como se teria realizado esta evolução? Na opinião de alguns, como Lamarck, os desejos e as necessidades dos indivíduos criaram faculdades e órgãos que o campo e o uso haveriam de aperfeiçoar. Na opinião dos outros, como Darwin, os principais fatores da transformação das espécies são a luta pela vida e pela seleção natural. Transformismo parcial. Pode-se apresentar a tese do transformismo
com feições menos radicais, o transformismo parcial, sempre supondo que as espécies nasceram umas das outras, admite na base a existência de uma causa suprema que criou a matéria. Admite, além disso, que o primeiro ser vivo foi criado por Deus ou por intervenção direta do Todo-Poderoso, ou porque Deus concede à matéria as forças capazes de produzir a vida. Admite finalmente que o homem, a alma dele, quando menos é criada diretamente por Deus. São essas as diferentes hipóteses científicas quanto ao modo de formação do mundo e quanto às origens dos seres vivos, a respeito da época em que se realizaram esses diversos acontecimentos. Os cálculos dos sábios assentam em bases demasiado frágeis e incertos para merecerem crédito. O quarto ponto: nenhum conflito entre ensinamento e fé e os da ciência. Existirão divergências entre o ensino da igreja e os da ciência. Nada mais fácil do que averiguá-lo ou verificá-lo. Comparam-se primeiro as afirmações dogmáticas daquela e as conclusões certas desta. Veja-se, em segundo lugar, que caso se deve fazer das hipóteses da ciência. Primeiro, dogma da fé e certeza da ciência. Quanto à origem da matéria que constitui o universo, não pode haver conflito entre fé e a ciência. Com efeito, se a doutrina católica afirma, de acordo com a narração mosaica, que o universo foi criado por Deus no começo dos tempos, emudece a ciência. Não professa certeza alguma, pois é claro que a eternidade da matéria proclamada pelos materialistas não merece nada o nome de hipótese científica. Quanto à origem dos seres vivos, a fé ensina que a vida e os seres vivos vêm de Deus, quer direita, quer indiretamente. A ciência admite da mesma forma que a vida não existiu sempre na Terra. Ver-se-á adiante que as hipóteses se aventam para explicar a origem da vida. Entretanto, é lícito concluirmos desde já não haver oposição nenhuma entre os dogmas da fé e os ensinamentos certos da ciência. E é o que importa. Hipótese da ciência. E aí o terceiro ponto, né, Jaime? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Já terminamos, né? Já fizemos 3. Certo. 3 páginas. Certo, sim. Catequista Jaime. Acho que vamos parar aqui. Vamos dar pequenos comentários. E fechamos. E a próxima semana vamos ver se falamos das hipóteses da ciência. Certo? Acho que esse tema aqui tem que dar presença da Stella. Está falando muito de geologia. Tá falando de geologia, estudo da Terra. Estudo da Terra, mano. Estava nos convidar para irmos na faculdade dele de ciência para vermos pedras que eu vejo boi na Rua da Lama. A Stella também. Ainda me chamou de ignorante. Eu que vejo boi de pedra no rocha, pedra no prenda. Tá me mandando aí ver a exposição de pedras. Desculpa, Stella. Hein? Exposição de pedras, com pedra rara. Esquece lá isso. Certo. Pois bem, temos aqui que veio fazer uma narração completa, né, apresentando a posição da igreja, quanto que a igreja diz, onde a igreja se limita, tá? Vem dar esclarecimento que a narração que está aí não é uma afirmação científica do que é dito por Moisés, disse narração mosaica, porque os 5 primeiros livros
são atribuídos a Moisés, ou são Atribuído a livros de Moisés. Moisés. Isso é dogma da igreja, não tem mais que discutir. São livros de Moisés. Não necessariamente ele tem que falar ou escrever, se alguma coisa de falar, mas venham dele, então é dele. Livro são o quê? Livros são palavras que partem de uma ideia. Então, as ideias vêm de Moisés. Essa é a fonte. Então, são livros de Moisés. Assim como nós também atribuímos muitas vezes o livro de São Pedro e companhia, mas que ele não sabia escrever, mas o livro dele porque que ele mandou escrever, ou ele quem narrou, ele quem, é a ideia de tal pessoa. Isso tem que A ideia, acreditar. assim. Sim, é a ideia de tal pessoa, então é dele. É dele. Então, temos aqui, primeiro, quanto à origem do mundo, alguma coisa a dizer, quanto à criação do mundo, já dei aqui uma pincelada, a formação do mundo. Yeah, Hum. sim, essa parte daí eu penso, eu estava a tentar compreender. De que o livro vai ser específico em explicar que a igreja apresenta aquilo que está extraído do livro, né, de Gênesis, sobre a criação do mundo. Mas há algumas coisas que a igreja não consegue, posso assim dizer, não explica. Acho que ele vai dando uma brecha dizendo que a igreja dá uma tolerância para que a ciência possa explicar. Claro, desde que não foge com aquele que é o princípio, né, bíblico, aquele que é o princípio religioso. E depois penso que mais em frente ele vai apresentar algumas ideias, né, que a ciência vai apresentando, algumas que fogem e outras que não. Né, alguns, tipo, essa questão do evolucionismo, né? Se não estou em erro, foi um padre, né, que pensava isso, que apresentava isso. Mas depois, evolucionismo, teoria do Big Bang, É evolucionismo. tlanformismo, mas tlanformismo Acho que tem, vem pegar, uma sim. parte do tlanformismo vem o pensamento do evolucionismo e do Darwin. Darwin, Darwin, ok. Yeah. Mas quando essa parte da ciência vai se perdendo com aquilo que é, né, aquilo que é religioso, aquilo que está nas escrituras, a igreja condena. Ah, mais ou menos isso. Certo. Tá onde que é? Tá onde que é? Tá onde que é? Depois, deixa eu voltar na nuvem. Vamos lá ver. Certo. Vejamos também, né? Aqui ele vem apresentar que veja fazer afirmações, né? O padre Abulanger a respeito de que o que se discute até hoje são sofismas, tá? Então, essa cheia de fábula do evolucionismo, do transformismo, que até eles chegaram no ponto de reconhecer, verem tão absurdo que é, tão científico que é, insolúvel, sem solução, que surgiu o evolucionismo parcial, que é admitir já alguns critérios da igreja, mas querendo reconciliar o evolucionismo com, com a igreja, né? Não sei se é padre Telher de Chardon, que era um padre muito evolucionista católico, é claro que foi condenado, mas yeah, que ele defendia, não sei se ele realmente defendia o evolucionismo parcial ou total, ou totalitário, né? Se for evolucionismo totalitário absoluto, cai no relativismo, quer dizer que o mundo até hoje continua na informação e não vai parar. Se uma informação absoluta mata a verdade, mata a beleza, mata o bem, mata a metafísica, mata Deus. Por que mata Deus? Vejamos. Se as ideias que nós temos hoje mudam, porque a ideia é que é adequação, porque se as verdades que nós temos na nossa consciência, as ideias que nós temos na nossa consciência mudam, então a verdade também é mutável. Vou só um exemplo. A imagem que eu abstraio agora do computador ou de ti mesmo, tá? Que eu tenho, se ela adequou-se de que, como é que é? A minha mente captou a tua imagem, que eu já vi várias vezes, do computador, está na minha mente. Isso é uma adequação da ideia ao objeto. O objeto está aí e a minha imagem vai se adequar à realidade.
Mesmo se a realidade começar a se mudar. Então, todas as ideias da minha cabeça também são mutáveis. Logo, como a verdade tem que ser imutável, as ideias são mutáveis, então nós não temos certeza de nada. Nem das palavras que falamos, nem da beleza que vemos, nem do bem que fizemos. Talvez é perigoso. Então, evolucionismo não é só simplesmente um evolucionismo de falar, não. É muito perigoso aceitar o evolucionismo. Por quê? Porque é da matéria, é do objeto, é dos seres criados que, que criado que nasce a verdade para nós. Não é que nós criamos a verdade. A verdade vem do objeto que nós observamos na natureza. Então aí mata. Então mata também a essência de Deus, porque vejamos, os filósofos gregos que descobriram a existência de Deus, como Aristóteles e Platão, quer dizer que todas as teses dele caem em desuso. Por quê? Porque eles viam que acima de todos os seres existe um ser não criado, uma causa não causada, que dá princípio de todas as causas. Então, se o evolucionismo nos diz que todas as matérias, a matéria é absoluta, então como é que surge a primeira matéria? Será que vai na hipótese de Laplace e vem falar que existia vários átomos? Quem criou átomos? Tá? De onde é que surgiu o átomos? Então, se o átomo é o princípio de tudo, então os átomos são Deus. Olha, o átomo em si, ela não tem a força, ou coisas indivisíveis, não tem a força ou a capacidade de se de transformar coisas superiores a ela. Então, nunca. E outra coisa também que mata o evolucionismo é que é do menor que vai surgir o maior. Para ele, é a galinha vendo do ovo. Olha, para ele, primeiro foi feito o ovo, depois a galinha. Vejamos, para poder ver a galinha, o ovo tem que ser. Ou para que o ovo possa chocar, tem que ter uma galinha que possa lhe chocar. Então, a galinha é feito o ovo é feito da galinha. Tem que existir primeiro a galinha, para ter ovo. Então, se o homem foi criado pelo evolucionismo, foi criado como criança, e o homem se foi criado de criança, como é que ele conseguiu desenvolver as doenças? Não morreu como? Quem foram os primeiros? Então é insolúvel o problema do evolucionismo. Tá? Por ser tão, que a hipótese dele ser tão baixa e sem força de ciência, de observação ser correta da ciência, que tem de buscar as causas, experimentá-las, dar-lhes verdadeiros exemplos, reconciliar e mostrar que o efeito é razoável. Não tem isso, inclusive. Então, um esforço que se faz nas universidades hoje, que são esquerdistas, materialistas, né? Ah, por causa do comunismo cultural, ou marxismo cultural, tudo isto não passa de fábulas. Então, o que que ele vê? Como a realidade lhe sufoca, eles tentam fazer uma propaganda maior do que a realidade para tentar forçar contra a nossa razão a própria realidade. Então, tentam forçar as ideias delas falsas para que nos alimentando, possamos encarar a realidade como lhes convém, não como é a realidade. Então isso cria muito distúrbio, isso cria muito problema. Pior ainda que a maioria dos grandes evolucionistas que mandam no mundo, que têm os valores, né, que têm dinheiro, quem é um pouquinho mais ortodoxo e quem tenta refutar o evolucionismo acaba por ser colocado de lado. Para quem quer saber um pouquinho do evolucionismo, tá? O meu contato que eu tive sobre evolucionismo foi, foi no site Monfort, há muito tempo, né? Para dizer que a site Monfort é eu posso dizer, quem me converteu à tradição. Orlando Frederico quem me converteu à tradição. Em 2012, em diante, sim. Orlando Frederico em que me converteu à tradição, dizendo a verdade. Quer dizer que 60% do que aprendi foi mesmo fruto dos estudos, das cartas, dos cadernos de estudo que o site Monfort deixou.
Então, ele lá tem um que fala sobre evolucionismo. E uma de suas estudantes, e a professora, acredito que é Vanini, tem site lá, no site da quem? Da Monfort, tem aquele que tem também um vídeo que fala sobre isso. Recentemente, ou não recentemente, há 2 anos atrás, também a Flor Carmeli mandou sobre isso. E é sobre o cinismo. Certo. Yeah. Então, quem quiser, vai no site Monfort Cultural. É só escrever evolucionismo contra criacionismo contra evolucionismo. Tá. Yeah. Evolucionismo contra criacionismo contra evolucionismo, certo? Monfort. Clica assim no Google, já vê aqui, se podemos ver, né? Se eu consigo ver aqui no Google. Aqui no Google fica também. Já vê aqui. Yeah. Vamos escrever. A imagem que está aparecendo qual é? É do navegador? Valeu. Assim não vou conseguir ver. Evolucionismo. Não sei se ainda está lá. Não sei se ainda está lá. E esse PC aqui tá pipocado. Esse PC aqui tá pipocado. Ei, che, primeira cara é a mulher de J-Lo. Que aparece já. WhatsApp ninguém. Que é isso? Te dá susto. Uhum. Rejeitar isso. Yeah. É, J-Lo, por aqui. Yeah. Então, yeah, o site bem forte vem explicando para quem tem paciência, lê aos poucos, você vai ver o Tem a absurdo. cara de J-Lo aqui. Diga, estou tirar, o site tá com o PC. Estou tirar, olha A ali. cara dele é um atentado. A cara dele é um evolucionista. É, é, certo. Pois bem, sim, enquanto o site vai indo pesquisar, yeah, vai indo pesquisar. Continuando, sim, temos aqui. Depois vem a descoberta da geologia, de Laplace, também não tem nenhum efeito, quase que não fez nada. Só várias hipóteses muito fracas também, que ele trouxe, buscando que o princípio das coisas é uma matéria ínfima, né? O átomo quase que não tem nenhuma. Não é suportável, a ciência não consegue suportar colocar num laboratório ou provar isso, nem com hipótese científica, nem com hipótese filosófica, nem com razão conseguem suportar isso. É insolúvel, são fábulas. E a da geologia, já falamos, o criacionismo e o que já falamos também. Então, na primeira hipótese aqui, deve falar da diferença das espécies vegetais e animais. Todos esses aqui, tá, né, foram criadas por Deus. Deus, Deus. Porque não ia falar da própria existência de Deus por uso da razão. É razoável crer na existência de Deus. É razoável. É uma irracionalidade no tempo de hoje. Não quer que Deus exista. É um esforço. Um esforço que o homem vai fazer. Crer que não existe um ser superior. Tá? Simples assim. Então, porque nós vemos a contingência das coisas e do nada pode existir alguma coisa. Então tem que ter um ser que existe por si mesmo, que tenha todas as qualidades absolutas das que das quais nós as vemos e das quais nós temos. Então esse ser atribuímos a Deus. Fora isto, fora mesmo da revelação, né? É razoável pensar assim. É, tem o transformismo. Então mostra também, né? Não há nenhum conflito entre os ensinamentos da fé e da ciência. Também é bom as pessoas ficarem convictas com isso, acalmarem seus corações e não se. Como posso dizer? Não sei qual tempo que eu posso aplicar. Não ganhem escrúpulo ou ficarem com receio de afirmar o que a igreja ensina, o criacionismo, tá? Está em conveniência com a ciência. Não pegando, não na base
da narração, não na base. A prova não é a narração mosaica, tá? Mas da narração mosaica tem afirmações que fazem parte da racionalidade, da ciência, da ciência mais verídica das coisas, né? Então, como por exemplo que existe um Deus, que é Deus que criou, está também na narração. Tá? Agora, de como que foi feito, os elementos e tudo mais, tá? Não foi o trabalho de Moisés fazer tal coisa. Então, mas ele fez uma narração. Hoje, agora, não sei se ainda vamos falar, depois mais baixo vamos falar sobre o homem, então vamos tocar um pouquinho sobre isso. Se é razoável que existe o primeiro homem, existe, ou então Deus fez vários homens, né? De uma vez só. Então tem uma ciência que diz sobre isso, que Deus fez vários homens. Isso também mata o pecado original. Existem alguns padres conservadores que são muito bem seguidos que defendiam isso. Morreram defendendo até isso, né? Tem Até um caso também da Lilith, né? Acho que da, é da Lilith, ok. da Lilith e companhias limitadas. Yeah. Então pegam-se muitos apócrifos, coisas que não é recomendável para as pessoas que têm escrito que estão a começar agora. Começando a ideia com as coisas assim bem espinhosas. Cria mais confusão de que ordem nas razões, nas cabeças. É bom pegar livros assim já bem ordenados, que coloca já todas as peças e como é que delinham os pensamentos contra a igreja e os pensamentos da igreja, como estamos a fazer hoje. E depois vai ainda se aprofundar, né? Pegando no criacionismo. Vai fazer um dossiê de tudo que ele fala, o que a igreja ensina, as bases científicas, quais são as teses de grandes doutores da igreja que já defenderam isso, qual é a sua limitação, tá bom? Como a igreja refuta o evolucionismo, o transformismo absoluto e parcial, assim sucessivamente. Tá? Se fora disso, não tem como. Se fora disso, não tem como. E eu penso que eu vi um debate de um que, como posso dizer, ele é quem tá também, um economista brasileiro, né, chamado Cogos, com um que, chama quem tá, Hum, com, Talvez é um sério. yeah, com o Idibang, o Idibor, não sei o que ele fala que é o que tem mais QI do Brasil, que não sei se qual QI que ele tem, mas não consegue compreender algumas coisas. Não, ele estuda muitas coisas científicas as fontes dele são muito enraizadas com o cientificismo atual. E o cientificismo atual ele junta algumas observações que têm relação razoável, mas na sua maioria dos argumentos são falsos. E ele estava a defender isso nesse debate entre Deus, a existência de Deus, se é razão, é de razão, tá? Ele estava tentando mostrar uma das premissas que é falsa, né? Das provas da existência de Deus, de razão, né? Daquele que se demonstra pela razão, não pela causa, né? Porque nós já somos feitos, não tem como saber a causa de Deus, tal como ela é. Pois bem, eu penso que isso é suficiente para hoje. Tem algum ponto a acrescentar? Já vi aqui na sei que dá uma foto onde? Podia encontrar, né? Encontrei. Jaime, Talvez. sem ser eu disse, tem mais alguma coisa? Podemos fechar? Porque penso que isso aqui está muito claro. Só tem que investigar. Sim, sim, Ponto. podemos. Yeah. Tá bom, faz então, faz só essas Podemos ficar. outras perguntas. Foi só um ressalvo onde vamos continuar na próxima aula. Sim, a próximo encontro vamos tratar sobre as hipóteses da ciência, né? Da ciência mesmo, no seu jeito. Yeah. Ok, ok, certo. Da segunda hipótese da ciência, a respeito da formação do mundo, a fé pode perfeitamente admitir as hipóteses de Laplace, para dizer que não existe concordância absoluta entre e a cosmogonia, né? O estudo que se dá o quê? O universo, o cosmos,
e a narração de Moisés. Tá? Então, vamos ver sobre isso. Quais são as hipóteses que a igreja aceita? Do ponto de Laplace, não tem muita coisa também aí, mas pronto. Vamos lá ver, né? As pessoas que já estudaram mais do que nós. E tirar as melhores, melhores dados para estudarmos e nos prepararmos, né? No futuro, se um dia tiver um debate na faculdade, na universidade, alguém quiser ridicularizar o criacionismo, também já temos algumas bases daqui, algumas fontes e alguns argumentos que podemos nos basear para pesquisar. É essa a ideia que nós desses nossos encontros. Já, podemos fechar. Ok, certo. Ok. Posso? Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, Dai-nos a paz. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. e glorioso São José. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, boa noite, valeu pela companhia. Au revoir. Salve Maria, e gradualmente, estamos juntos. Estamos juntos, Até a valeu. próxima. E...